Naruto se tornou uma série tão memorável que a sua reputação é sem dúvida uma das maiores do mundo, mas tendo somado mais de 700 episódios e 200 capítulos do mangá, algumas perguntas infelizmente acabaram ficando sem resposta e todo mundo que é fã da obra esperava pelo menos um desfecho à altura do tamanho que a obra se tornou. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. 7 plots imperdoáveis que foram esquecidos pelo Kishimoto e que até hoje são motivo de debate entre a fandom. Lembrando que com a volta do mangá de Boruto eu vou trazer vídeos comentando os capítulos aqui no canal, inclusive tem vídeo comentando o visual da Sarada pós-time skip e o one shot do Minato também, então lembra de conferir a sua inscrição aí embaixo e se o sininho também tá ativado pra sempre saber quando tiver vídeo novo, beleza? Primeiro, quais os clãs de Jiraiya e Orochimaru? A resposta incerta desses dois personagens é algo que o autor nunca deixou evidente, sendo um dos grandes mistérios envolvendo esses dois senins lendários. Kishimoto até chegou a trazer o histórico da Tsunade, que pertence ao clã Senju, sendo ninguém menos que neta do próprio Hashirama, mas no que diz respeito à origem do Orochimaru, tudo o que sabemos é que seus pais foram ninjas da vila, informação essa que tivemos no episódio em que o Sasuke se opõe ao jutsu de transferência de mente. Já em relação ao sábio tarado, Kishimoto deixou alguns indícios. Kakashi e Jiraiya possuíam uma relação de intimidade no contexto de cumplicidade, e isso é tão forte que podemos ver isso no simples fato do Kakashi sempre carregar com ele o livro do Jiraiya. Outro detalhe muito interessante é a própria característica física do Jiraiya, que se parece muito com o canino branco de Konoha, pai do Kakashi. Então esses detalhes poderiam ser um indício de que talvez o Kishimoto quisesse fazer com que o Jiraiya tivesse uma relação a mais com o clã Hatake. Mas infelizmente a obra nunca deu nenhum indício muito forte disso. Segundo, o clássico como Hashirama morreu. O primeiro Hokage é uma figura de muita força e símbolo de tudo o que há de mais bom na criação de Konoha, mas nunca foi revelado como exatamente se deu a morte do Hashirama. Tudo que sabemos através das palavras de Tobirama é que Hashirama morreu através de causas naturais, uma resposta que parece só complicar ainda mais as coisas. Porque como alguém que possuía células de regeneração poderia simplesmente morrer de causas naturais? Somado a isso, no primeiro databook de Naruto existem relatos de que ele morreu durante a primeira Guerra Ninja, só que sem maiores detalhes. Terceiro, qual o real motivo de Rock Lee não saber usar ninjutsu? Não dá pra negar que todo mundo ficou maravilhado e impressionado com a batalha do Rock Lee versus Gaara, mas a gente não pode fechar os olhos para uma pergunta importante. O real motivo dessa lenda do taijutsu simplesmente não ter aprendido um ninjutsu sequer. Já vimos ao longo de Naruto que ninjutsus são técnicas criadas a partir da modulação do chakra, como o próprio Rasengan. E aí que tá, o Rock Lee ele molda o chakra para andar verticalmente em árvores e até sobre as águas, mas não consegue realizar uma técnica de batalha sequer. Se existe a possibilidade de ele fazer isso, por que não um ninjutsu? E de novo, a gente fica sem nenhuma explicação. Quarto, o que são os misteriosos anéis da Akatsuki? Primeiro, parece que tudo aquilo era simplesmente um adereço, né, quando a gente para pra pensar superficialmente, mas não. Toda vez que um novo membro ingressava na organização da Akatsuki, esse membro recebia como símbolo um anel. Mas qual o sentido dele? Qual a intenção daquele anel? Muito se discutia na obra sobre os anéis, até mesmo quando o Orochimaru saiu da Akatsuki, ele levou o seu anel junto. Nenhuma pessoa era capaz de substituir um membro a não ser que o tão cobiçado anel fosse recuperado. Então, qual seria o fundamento do anel da Akatsuki? Houve também a icônica cena em que o Deidara perde o seu braço nos episódios 122, 123 e 124 e se vê extremamente preocupado com o seu precioso anel por algum motivo. Mas aos poucos esse mistério em torno do símbolo da organização foi se desvencilhando e sumindo gradativamente na obra, sem deixar nenhum registro, nem mesmo nos escritos do databook. Quinto, como Sasuke aprendeu a invocar animais? A gente sabe que o Sasuke foi um dos personagens que mais cresceu em nível de poder ao longo da obra de Naruto, tanto no período clássico quanto no Shippuden, mas uma coisa que não sabemos foi como o Sasuke passou a invocar gaviões
cobras e afins na obra. O Naruto, por exemplo, quando foi treinar com o Jiraiya, aprendeu habilidades extraordinárias, mas nada foi mostrado no período que o Sasuke ficou longe treinando com o Orochimaru. E o que sabemos é que, para invocar animais, é necessário que haja um contrato com um certo grupo de animais, como o Kakashi tem com seus cachorros. E a obra sempre deixava a história ciente de tais contratos, como foi com o próprio Kakashi. Mas e quanto ao Sasuke? Como ele passou, por exemplo, a invocar um pássaro gigante? Talvez possa ter alguma coisa a ver com o Sharingan, já que o Itachi tinha uma relação com os corvos, por exemplo. Sexto, Sakura e a sua proficiência em Genjutsu. Galera, essa é a minha favorita, pra ser sincero. Já não basta o hate que a garota recebe por culpa do próprio Kishimoto, que não trabalha direito a personagem, aí quando ele finalmente resolve, fazer algo de bom e dar um feito de respeito pra ela, ele vai lá e simplesmente joga fora, simplesmente esquece. Lá no início do anime foi mostrado que a Sakura tinha muita afinidade e potencial para desenvolver as técnicas de ilusão do Genjutsu. E digo mais, ela tinha o Kakashi do Sharingan como sensei, que tinha todos os requisitos para trabalhar isso com a Sakura. E além do próprio Kakashi, outra pessoa que poderia ter ensinado seria a Kurenai, que também tinha potencial para lidar com ela, mas acabou passando despercebido aos olhos de muitos, inclusive do próprio Kishimoto. Por muitas vezes o anime cita que ela é capaz de lidar muito bem com Genjutsu, então ou Kishimoto esqueceu de desenvolver isso nela, ou ele só não se importou o suficiente com a personagem para se preocupar com isso. Sétimo, que fim levou o clã Namikaze? Minato sempre se destacou e foi um forte candidato a ser um dos ninjas mais promissores da sua geração, seguindo os passos do primeiro Hokage, sendo naturalmente um gênio. Uma das técnicas mais impressionantes do Minato era, sem sombra de dúvida, a sua velocidade, característica dos Namikaze, o que fez com que ele melhorasse a técnica do seu clã e passasse a ser chamado de Deus Voador do Trovão. Mas mesmo com todos esses feitos, não fica claro na obra qual o exato papel desse clã misterioso. E vocês podem até argumentar que o Minato não era o protagonista, mas pensa comigo, o Naruto foi registrado apenas sendo um Uzumaki, omitindo o nome do seu pai para permanecer oculto ele ser o filho de um dos Hokages. Até aí, compreensível, mas e quanto ao clã como um todo? Qual o fim que eles tiveram? Os Uchihas, a gente sabe, que teve um desfecho explicado até na novel do Itachi Shinden, que foi o seu extermínio, mas e o clã do Minato? Sabemos que o clã Senju, por exemplo, se fundiu com outros clãs, tanto que o Naruto é um descendente direto deles, mas e os outros membros do clã? Provavelmente o Kishimoto decidiu não incluir mais ninguém como membro desse clã para que a gente não perguntasse coisas como por que o Naruto não foi criado por eles, por exemplo, não é verdade? E fora essas perguntas em aberto, existem outras menos ou mais importantes, como por que os membros da Akatsuki usavam sempre esmaltes? Por que os Senju ficaram inativos em Konoha? Qual o motivo do extermínio dos Uzumaki? Como o pai do Kakashi acabou em desgraça depois de tantos feitos pela aldeia? E por aí vai. O que eu quero saber é se você lembrou de mais algum que ficou faltando aqui no vídeo ou se você tem a resposta para alguma dessas perguntas. Comenta aí embaixo que talvez eu traga uma parte 2 desse vídeo. E agora você pode conferir também o meu vídeo falando sobre o one shot do Minato, que ficou bem legal e vai aparecer desse lado aqui da tela, beleza? Até a próxima, tchau!